Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Boa tarde. Boa pra quem, né? Aqui é boa tarde porque eu não moro nessa república aí que vocês chamam de Brasil, então aqui já é tarde, certo? Mais ou menos. Bem, vocês viram, né? A nossa querida autarquia, Banco Central do Brasil, através do Comitê de Política Monetária, estabeleceu ontem, na noite do dia 18 de 6 de 2025, a nova taxa base de juros da economia brasileira, a Selic, a 15% ao ano. Salvo o melhor juízo, vamos falar em nominal, tá? Porque tem que ver taxa, tem que ver os juros real, mas salvo o melhor juízo, é o juros mais alto desde 2006. Desde 2006. O Banco Central não lançou a ata. A ata demora alguns dias, mas tem um comunicado, vou deixar o link aí, explicando um pouco, né? Eu peguei até uns dados. Eu comprei esta porcaria da China, certo? E veja, isso reflete aqui a, a lâmpada. Então eu não vou poder usar. Isso aqui é uma luzinha, certo? Veja que beleza. Para eu não utilizar tanto papel, mas tudo bem. Eu vou usando aos poucos aqui, ela fica de minha colinha aqui. Mas vamos lá. O Banco Central estabeleceu a 15% ao ano. Eu já vi vídeo, já começou a palhaçada aí. Veja as oportunidades da taxa Selic a 15% ao ano. Engraçado. Engraçado. Por quê? Porque vocês estão vendo aí o título Selic, né? Porcentagem, esse tipo de coisa. Vocês já vão pensar, oba, como eu vou utilizar meu rico dinheirinho? Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo, aqui é o Rascunhos Econômicos. Nós tratamos a economia como ciência. Eu não tenho compromisso nenhum com o rico dinheirinho de vocês. Eu tenho compromisso com a política econômica. Política econômica não, quem sou eu na fila do pão? Eu tenho compromisso com a economia, com as ciências econômicas, com um bom uso da política econômica, com um bom uso da política fiscal, política monetária ou qualquer coisa que vierem a inventar neste mundo feito por Nosso Senhor. Bem, Selic a 15% ao ano. E uma coisa interessante, né? Porque como o IOF está agora na casa dos 3%, né? Para tomada de empréstimo, eu não vou usar essa caneta. Bem, ele está na casa dos 3% para tomada de empréstimo. Era 1,5 e tal. Existe um negócio chamado custo efetivo total, né? Para você tomar um empréstimo. Então, se eu quero tomar 100 mil reais, eu quero tomar 100 mil reais em empréstimo. Eu vou ter que pagar sobre a operação financeira, que é o empréstimo, eu vou ter que pagar coisa numericamente igual a 3%. Eu não sei se é 3,15, eu não sei quanto que é, mas vamos supor que é 3%. É o dobro do que era. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do dobro do que era. Certo? E esta lâmpada me irrita mais do que a Selic. Muito bem. Eu pego 100 mil reais. Eu tiro os 3%, né? Também conhecido como. Opa. Eu pego 100 mil reais. Eu tiro os 3% de OF. Então eu tomei 97 mil reais. 97 mil reais. Muito bem. 97 mil. Tá? Muito bem. Eu tomei os 97 mil. E eu vou pagar, só que eu vou pagar um juros pelo financiamento. Eu vou pagar um juros pelo financiamento em cima dos 100 mil. Porque eu tomei do banco 100 mil. Certo? Eu tomei do banco 100 mil. Vamos supor que eu consiga tomar Selic. Ninguém no Brasil consegue tomar Selic, porque o agronegócio toma menos que Selic, empresas grandes tomam a menos que Selic, famílias pobres tomam menos que Selic, e para moradia e o caramba, e a classe média paga mais que a Selic, certo? Muito bem. Então, eu vou pagar aí 15% ao ano, certo? Então, se eu tomei Selic, eu vou ter que devolver 115 mil. 115 mil. Eu tomei 100, né? Eu tomei 100 mil. Veio para minha mão 97, porque eu paguei 3% de IOF, certo? E eu vou ter que devolver 115. Então, na verdade verdadeira, o juros não é de 15%. O juros base da economia brasileira não é
15%. Ele pode ser o juros base, mas o custo efetivo total, mesmo sobre os juros base, é o seguinte, né? 100% é os 100 mil que eu tomei, certo? Muito bem. Eu estou devolvendo 97, eu estou devolvendo 115 mil. 115 mil, que é 115%. Certo? Até aqui tudo bem, vocês entenderam. Só que, na verdade, qual foi o meu custo efetivo total? Na verdade, o meu 100%, o que eu tomei emprestado, o que eu recebi, não foi 100 mil. O que eu tomei emprestado foi 97 mil. Esse é meu 100%. Entenderam? E eu vou devolver 115 mil. Quantos por cento a mais é 115? Quantos por cento a mais, podemos dizer assim, é 115? Vou fazer simples aqui para vocês, certo? Fazer muito simples para vocês. 97 de x é igual a 115 vezes 115, vezes 100. Eu tenho que 115 dividido por 97, eu tô com juros base de 118, né? Também conhecido como um juros base de 18%. Léo, por que 118? Porque eu fiz dessa forma, vocês vão entender. Certo? Eu tô com juros depois do custo efetivo total, de 18%. Léo, por que você se repete tanto? Porque tem um fiscal aí que fica pegando cada vírgula que eu falo e falou para eu tomar cuidado, certo? Então eu estou tomando cuidado. Meu querido fiscal, esse vídeo não é de investimentos, tá bom? Esse vídeo é de macroeconomia. O outro vídeo que você comentou é de microeconomia, tá? Eu estou tratando de juros, de dinheiro, mas não é pro rico dinheirinho das pessoas, de maneira geral. É para a política econômica, é para a economia. Veja, eu sou uma pessoa muito estranha, meu querido fiscal. Como diria Raul Seixas, mamãe não quero ser prefeito, certo? Eu não posso cantar inteira, mas essa música é muito boa, né? Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, certo? Certo? Nosso querido Raul Seixas, ele já escreveu isso aí pro nosso querido fiscal, certo? Mas o que eu ganho falando mal da Selic ou mostrando isso aqui? Nada. É você ganhar AdSense, porque esse vídeo de 1 hora tem não sei quantos inscritos, tem não sei quantos propaganda. Mas eu poderia fazer de outra coisa, né? Eu poderia estar falando mal da China, que me deu view pra caramba também. Eu podia estar falando bem da Rússia, que me deu view pra caramba também. Eu podia estar falando bem e mal dos Estados Unidos de uma forma meio esquizofrênica. Eu precisava falar do rico investimento de vocês. É porque eu sou uma pessoa muito estranha, certo? Eu gosto de entender as coisas. Eu gosto de ciência, né? Então, é por isso que eu tô tratando da Selic aos 15%. Porque, gente, se vocês leem, não saiu a ata, né? Mas se vocês leem isso aqui, eu espero que a lâmpada não atrapalhe tanto. Tá aqui, né? Acho que vocês conseguem ver, né? A persistência dos indicadores. Eu tirei do site do Banco Central isso aqui. Persistência dos indicadores macroeconômicos. Que indicadores macroeconômicos? Crescimento do PIB, né? E IPCA. Léo, mas o crescimento do PIB é ruim? Sim, a política monetária. Veja, a política monetária serve para duas coisas. É para esfriar quando está quente e para aquecer quando está frio. É para isso que serve a política monetária, certo? Bem, e persistência dos indicadores macroeconômicos e o cenário externo. O cenário externo, eles estão certos em tudo porque nós não podemos reclamar, né? Os nossos doutores estão sempre certos. Mas o cenário externo é problemático? Né? Inclusive aqui no sul da Armênia, gente, não vamos fazer. Pode fazer fact-checking, né? Mas eu vi uns vídeos aqui da mídia armênia de que na fronteira sul, a Armênia divide fronteira com o Irã, né? É longe daqui, uns 400, 500 quilômetros.
daqui de Erevan. Dá pra ver fogos de artifício no céu, vamos dizer assim. Tá feio o negócio, tá complicado. Tá vindo, inclusive, alguns fluxos de refugiados aqui, né? E assim vai. Assim caminha a humanidade. Sim, cenário externo tá complicado. Tá, concordo. Mas no que isso afeta o Brasil? A redução dos preços das commodities. E no site está escrito assim: a redução do preço das commodities tem potencial deflacionário. Se ele tem potencial deflacionário, você... Vamos lá. Para que serve a política monetária? É para encher linguiça, sim, mas para que dizem que serve a política monetária? Né? Qual é a razão de ser de um comitê de política monetária? Existe uma ideia macroeconômica, que é uma dessas ideias que a humanidade tem de vez em quando, que ele pode controlar tudo. Né? E o Estado criou um negócio chamado autoridade monetária, que, desde que a moeda deixou de ser uma moeda mercadoria, né? Léo, mas moeda mercadoria não existe há muito tempo, né? O escambo e tal. O ouro como padrão metálico, né? O ouro como padrão metálico. Ou seja, a moeda era feita de um metal nobre. Não. Ela é mais ou menos uma moeda mercadoria. Por quê? Porque o preço do dinheiro é dado pela quantidade de material de que ele é feito. Com o tempo, se saiu do padrão metálico, né, da moeda mercadoria, estrito sensu, para uma moeda, ainda não fiat, mas para uma moeda de confiança. Uma fiduciária, mas mais ou menos, que era o seguinte: você tinha que uma libra, né, uma libra esterlina era uma determinada quantidade de prata. Certo? Uma determinada quantidade de prata. Só que a libra esterlina não necessariamente era feita de prata. Poderia ser papel e poderia ser uma moeda, níquel, cobre, determinada coisa. Só que o Banco da Inglaterra se comprometia que o seguinte: quem trouxesse uma libra esterlina poderia trocar na correspondente quantidade de prata. Certo? Quando isso aqui começou, e veja, isso aqui era um pouco intermitente na época na humanidade. Houve alguns períodos em que a moeda era emitida pela autoridade monetária, né, pelo Estado ou por um grupo, e de determinada forma, e ele garantia a conversão. Houve alguns momentos em que a autoridade monetária, o Estado, né, a autoridade monetária sempre foi o coletor de impostos. Porque no fim é ele que dizia o que era o curso forçado. O que era curso forçado é com qual moeda você deveria pagar os seus tributos. Se você deveria pagar seus tributos com dólar australiano, mas você vivia na Argentina, vamos supor, a moeda corrente até poderia ser o peso. O segredo era você fazer a taxa de câmbio. Entenderam o que eu quero dizer? Um exemplo esdrúxulo, mas só para vocês entenderem isso. Ao decorrer da história monetária, o dinheiro em circulação não era tão importante quanto o curso forçado. O curso forçado era realmente com que dinheiro você poderia pagar os tributos, né? Ou com qual dinheiro o seu credor poderia exigir o pagamento. Tá? Muito bem. À medida que você foi estabelecendo essas caixas de conversão, em que o dinheiro poderia existir até papel moeda, mas que eram títulos, na verdade, né? Que eram títulos contra bancos, né? Ou que a emissão não era centralizada. Nos Estados Unidos foi assim durante a grande época de expansão da economia americana, 1870 a 1900. Era uma série de moedas que eram cunhadas por bancos, né? E aí já era cédula mesmo, em que eles garantiam uma conversão em padrão metálico. Eu não sei se havia uma bimetalidade, né? Que você podia converter tanto em prata como em ouro, numa determinada proporção, e a prata e o ouro tinham um tratamento entre eles, ou se era apenas em ouro, não sei muito bem. Mas você também, no mesmo tempo, você tinha o silver dollar, né? Que eram moedas de prata também. E assim você vai. Léo, eu tô falando de Selic. Bem, quando você começa a estabelecer isso aqui, você precisa ter uma autoridade que consiga
manter o valor daquele meio circulante. O valor referente ao quê? O valor referente ao seu valor de face, vamos dizer assim. Por quê? Porque como o ouro e a prata no padrão metálico é uma moeda mercadoria, ele tem um valor dado. E você também na Inglaterra, você teve o problema de que a Inglaterra tinha déficits comerciais constantes com a China. Isso eu estou falando da época vitoriana. Meio para o final do século XIX. Tinha déficits comerciais constantes com a China. E como o dinheiro inglês era prata, era libra esterlina, mas era prata, basicamente, a China foi acumulando prata. E a Inglaterra foi ficando sem prata. O que a autoridade monetária foi fazendo? A autoridade monetária, ao longo do tempo, chegou numa conclusão de que aí já entra keynesianismo, determinado tipo de coisa, que o importante para você manter a liquidez, o que é isso? A quantidade de moeda circulante. O que é isso? A velocidade, entre muitas aspas, na teoria quantitativa da moeda. MV é igual a PY. Certo? Atenção, meu querido fiscal, não sei se em finanças vocês chegam até aqui, tá? Não sei se em finanças vocês chegam até aqui. Porque em finanças, nossos queridos fiscais estão me assistindo, pessoal que só pensa em dinheiro, não sei se vocês chegam até aqui, né? Mais uma vez, eu respeito muito a ciência financeira, mas facilitar as coisas assim, depois falar que eu tenho que tomar cuidado porque eu estou tratando com vida, eu estou passando o ferramental econômico. O ferramental econômico que vocês, agora falando no sentido amplo, se bitolam em dizer, nossa, se o IPCA subiu, a taxa de juros vai subir, porque o Banco Central vai entrar matando aqui, vai entrar batendo, né, para baixar a taxa de juros. E se o cenário externo piorou, o Banco Central também vai ter que fazer o nosso querido carry trade, né, aumentar aqui para trazer liquidez. Tá, mas você sabe o que é liquidez? Você sabe por que a taxa de juros tem capacidade de deprimir a economia? Não, porque fica tudo mais caro, né? Fica mais caro para vender, fica mais caro para isso, fica mais caro para aquilo. Não, não é isso. Não é isso. Não é caro. Veja, a política monetária não tem capacidade de encarecer a economia real. Ela tem capacidade de retirar a liquidez da moeda para forçar os agentes a diminuírem o preço. Quando os juros aumenta, ele retira a liquidez da economia. O que é liquidez? A velocidade em curta duração, da quantidade de moeda. Porque veja, se e somente se, né? Se e somente se, né? Você tem aqui que a velocidade de circulação da moeda 1, que é antes do aumento da taxa de juros, é maior que a velocidade de circulação 2, se e somente se, certo? E a quantidade de moeda é a mesma, tá? A quantidade de moeda é a mesma. E eu quero controlar o nível de preço. E a velocidade. Não vamos entrar nisso aqui no nível de preço, né? Eu ponho aqui o seguinte: a quantidade de moeda é a mesma. V2 é menor que V1, certo? Logo. Aqui vamos pôr M2, tá? Vamos pôr o seguinte: M2 não confunda com o agregado monetário. Vamos pôr M', né? M' vezes V2 tem que ser, se V2 é menor, e eu coloco que M' é igual a M, então eu tenho que M vezes V2 tem que ser, por obrigação disso aqui, menor do que M vezes V original. Logo, se isso aqui é menor e aqui nós temos uma igualdade, né? Nessa marrom aqui nós temos uma igualdade, que M vezes V2 tem que ser igual a P vezes Y, certo? Se eu tenho uma igualdade, e eu sei que M vezes V2 é menor do que M vezes V, por obrigação, eu tenho que PY cinza tem que ser maior do que PY marrom. O que é PY? Nível de preços e atividade. Renda nacional.
Então, quando eu diminuo a liquidez, que para este caso eu posso estabelecer como velocidade de circulação da moeda, por quê? Porque eu posso tanto dizer que essa liquidez é o resultado da diminuição da velocidade de circulação da moeda, porque eu entendo que o M que eu estou usando aqui é a oferta total de dinheiro e não o dinheiro em disposição do público, tá? No fim e ao cabo é a mesma coisa. Mas só para vocês entenderem, porque eu estou atacando o V, não o M, porque eu estou estabelecendo que esse M é numericamente igual a M1, tá? Eu estou falando que a quantidade de circulação do público é igual. Léo, não é porque eles vão passar para. Tá, mas eu estou falando no momento que vai pressupor, tá? Porque isso aqui não dá para fazer essa conta num traço de papel, tá? E depois eu falo tudo isso, aí no final eu vou falar mal da taxa de juros, mal de rentista, aí eu falo tudo isso, vai vir um camarada e vai falar assim, seu vídeo está parcialmente certo, está confundindo muita coisa. Meu amigo, você não sabe que é política monetária. Você não sabe. Certo? Vamos lá. Léo, você está com raiva. Estou. Vamos lá. PY cinza, né, que é o PI1, ele é maior do que depois aqui. P2 e 2. Para isso ser verdade, P2 tem que ser menor do que P1 ou I2 tem que ser menor. Não, perdão, né? P2 tem que ser menor que P1 ou I2 tem que ser menor que I1. Ou o produto, ou a economia, né, a renda nacional, a demanda agregada, como você quiser chamar, ou a renda disponível, como você quiser chamar, dependendo do cenário, né, mas para cá a gente pode tudo porque eu não estou pondo números. Ou a economia, o PIB, tem que ser menor depois do aumento da taxa de juros, ou o nível de preços tem que ser menor. Então, quando o Copom ou qualquer autoridade monetária eleva a taxa de juros, o que eles querem é o seguinte, eles torcem, pelo amor de Deus, certo? Eles pedem a todos os santos, não vou ficar tirando sarro de santos, né? Eles pedem, né, para que o produto, né, o produto MV igual a PY, eles torcem para que a redução disso aqui, que aí eu já falei para vocês, não importa se você está partindo do princípio que M vai diminuir porque vai para M2, e é por isso que não faz sentido vocês falarem que, veja, não faz sentido vocês falarem que a inflação é o aumento é impressão de dinheiro, é o aumento da base monetária, porque, veja, se a taxa de juros tem impacto para reduzir a inflação, taxa de juros não destrói a quantidade de moeda. A taxa de juros, pelo contrário, ela aumenta M2. O aumento da taxa de juros aumenta M2. Certo? Muito bem. Então, vamos falar que o produto M vezes V, por quê? Porque a velocidade de circulação da moeda vai diminuir e também uma quantidade de moeda não vai estar mais à disposição do público. Tá? Este produto vai abaixar. Isso aqui. O aumento da Selic, o aumento da taxa base de juros da economia, por obrigação, ele vai reduzir, ele vai reprimir o MV. Tá? O PY, P é nível de preços, isso aqui não é inflação, é nível de preços. Inflação é delta P, tá? Tanto que a variação do nível de preços, quando ela é maior que zero, é inflação. Quando ela é menor que zero, ela é deflação, tá? Léo, isso aqui é IPCA? Não. O IPCA é uma forma de medir dentro de uma cesta de produtos. Eu posso medir o quanto a minha cesta de produtos oscilou em preço. Delta P da cesta de produtos. Por isso, mais uma vez, nosso querido fiscal, quando eu fiz aquele vídeo mostrando que o CDI não recuperou o valor de um carro zero, de 2 carros zeros e de um celular em 10 anos, certo? Tem um vídeo aí, vocês podem assistir. Eu não estou falando, veja, depois falaram aí nos comentários, não, mas em 10 anos era possível um rendimento real líquido de 26% after taxes e something like that, and so on, so on, so on. Very good. Mas tem um problema muito grande isso aqui. Isso aí é sobre PCA. Isso aí é sobre PCA. Então, meu querido rentista, agora falando para todo mundo,
Quando vocês acharem que 15% ao ano é muita coisa, lembre-se o seguinte: a inflação, que é o delta do nível de preços para pessoas que ganham muito, é maior do que para pessoas mais pobres. Por quê? Porque pessoas mais pobres consomem mais arroz e feijão. Você consome a mesma quantidade de arroz e feijão, mas para a sua renda é menos. Então você tem a oscilação da passagem executiva que você vai comprar, você tem a oscilação é diesel, gasolina, sei lá que combustível que se utiliza no seu querido iate, tá certo? Você tem a oscilação da joia que você vai comprar para sua esposa, ou da joia que você vai comprar para seu esposo, ou para qualquer outro tipo de relacionamento que você queira ter, certo? Você vai ter oscilações de coisas que o IPCA não calcula. E outra coisa, a retirada de liquidez da economia para pessoas que ganham menos de uma determinada quantidade de salário, vamos dizer aí, para pessoas que ganham menos de 3 mil reais, a retirada de liquidez é muito mais sensível, porque utilidade marginal do dinheiro cruzado inverso. Nossa, Léo, que difícil. Por quê? Porque se você tem a utilidade marginal do dinheiro, certo? Quanto menos você tem, mais R$ 1 vale. Porque R$ 1 representa uma porcentagem maior da sua renda. Porque você ganha menos. Certo? Muito bem. Então, quando a autoridade monetária retira a liquidez da economia, ele está retirando relativamente uma utilidade maior do dinheiro. Se você ganhar R$ 50, se você achar R$ 50 na rua amanhã, devolva, porque achado é roubado, mas certo? Mas vamos supor que você acha R$ 50, você acha que alguém deixou para você por intervenção divina, certo? R$ 50, muito bem. Esses R$ 50 você vai ficar sorrindo a semana inteira. A semana inteira. Porque se você ganha um salário mínimo, é quase 20%, é quase 5% da sua renda. É isso? É quase 5% da sua renda, né? Se você tem R$ 1.500, R$ 1.500, eu errei aqui. 4% da sua renda. Você vai ficar muito contente. Vai ficar muito contente. Eu também ficaria. Ao ponto que se você é rico e tem menos dinheiro em circulação, você ainda tem dinheiro em circulação. Porque você tem muito mais. Se ele está tirando de liquidez da economia 3, 4, 5% de liquidez da economia, você ainda tem muita liquidez. Você dá liquidez à economia. Se você é rico, é você que o Banco Central quer, ou a autoridade monetária quer atingir. E eu odiei esta aqui, né? 4.9. Não podemos mais confiar aqui no 3 alguma coisa. Certo? Eu consertei a tabela ali, e aqui eu já vou me encerrando, mas antes eu vou falar do rico dinheirinho de vocês. Gente, entenda uma coisa para vocês. 15% de taxa de juros, né, com o IPCA, segundo o próprio Banco Central, agora eu consertei aqui, segundo o próprio Banco Central, 4,9 em 2025, esperado para ano que vem 3,6, neste momento é 10% real. Neste momento é 10% real. E tem uma outra coisa muito interessante que vocês, eu duvido que vocês esqueçam, mas que vocês não falam, né? Que vocês não falam, que é o seguinte: a taxa administrada, né? O que é a taxa administrada? Existem muitos preços na economia brasileira que eles são tabelados, vamos dizer assim, estatais ou conselhos federais ou determinado tipo de coisa, por exemplo, medicamento, você tem que ter uma autorização, não sei de qual órgão federal, mas as empresas são privadas, mas elas precisam de uma autorização federal para o aumento de preço, normalmente isso é em abril. E você tem o preço dos pedágios, você tem o preço da gasolina, tem uma série de coisas entre empresas privadas que têm contrato com o governo, você tem, que é os transportes públicos também, você tem empresas de transporte público que pertencem diretamente ao Estado, em várias capitais, e esse tipo de coisa. E esses preços, é lógico que o custo é dado a mercado, porque essas empresas, tanto privadas que prestam serviços públicos, como empresas públicas que, né, estatais ou empresas totalmente privadas, mas que por aquele ramo ser de interesse social, vamos dizer assim, elas não podem ficar aumentando o preço ao bel prazer, né? Por exemplo, medicamento, segundo legislação. Não sei se eles podem. Eu acho que, sei lá. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Elas não podem, segundo legislação. E aí,
essas empresas, esses preços são administrados. Significa isso que se espera esse ano que o administrado fique em 3,8%. Né? O IPCA mesmo é 4,9%, mas você tem os pesos. Né? Como os administrados estão mais baixos que os livres, o preço total é menor que os livres, mais alto que o administrado, certo? Isso aqui é o IPCA corrente, isso aqui é o núcleo dos preços livres, isso aqui é o núcleo dos preços administrados, certo? Eles esperam que para 2026 os preços administrados vão para 4,1. Por quê? Porque preço administrado carrega a inflação passada, a indexação. Todos os preços podem carregar isso aí, porque eu também tenho pressão de recompor o que eu perdi ano passado, eu como empresário. Só que um contrato de uma rodovia, de uma ferrovia, companhias estatais, esse tipo de coisa, elas, algumas por contrato, inclusive, a reformulação do preço do pedágio para alguns contratos podem ser que, 2% real mais IPCA acumulado. Ou nem IPCA, é IGP, depende. Então você já carrega a inflação passada para a inflação futura, para a inflação presente. Indexação. Tá? Então você carrega. Aí eu te pergunto, o que a taxa de juros pode ajudar isso aqui? Nada. Pelo contrário. Por quê? Inclusive, eu vou deixar aí para vocês. Você sabe que esse canal é um canal de economia, um canal de ciência. E eu encaro esses vídeos como aulas, tá certo? E vocês podem falar, Léo, você não é tão direto. Mas o problema é o seguinte: eu estou falando para uma enorme audiência. Eu não sei o nível de conhecimento de vocês, e não importa se vocês investem no mercado financeiro faz 10 anos. Porque tem gente, porque cada um sabe o seu cada qual, e eu não sei se vocês chegam até esses detalhes, né? Então eu tenho que voltar. E o que eu falei no vídeo anterior não importa, porque não sei se vocês assistiram, né? E assim vai. Então, primeiro de tudo, nós temos o clube de membros, grupo, pessoal, sei lá, a parte verde aí. Que eu comecei um curso de microeconomia. Isso aqui é macro, né? Utilidade marginal, essas coisas. O que deu muita confusão, deu muita dor de cabeça pro seu querido Leozinho aqui, né? Foi aquele vídeo da CDI que eu mostrei a utilidade de poupar em CDI durante 10 anos. Deu muita confusão isso aí. Mas enfim, faz parte. Qualquer coisa a gente fecha o canal, vocês nem sabem onde eu tô. Mas tem lá para membros. Eu fiz a aula 0 do curso de microeconomia, tá? E então tornem-se membros. Nós vamos ter aulas por hora. Nós vamos ter aulas. Eu vou ter uma aula de mais ou menos 1 hora, né? Toda segunda-feira e todo sábado eu vou lançar uma aula, tá bom? Já tá lá a aula 0, que eu fiz os conceitos fundamentais de microeconomia. Tem os vídeos que o Renato, o meu colega, solta para os membros também. Daqui a pouco ele vai organizar uma espécie de curso também. Aí vocês perguntem para ele, que eu não sei ainda a forma que ele quer fazer. Também eu vou deixar no link aí para vocês, se vocês não têm muita noção de macroeconomia, se vocês se perdem um pouco macroeconomia, tem um material muito bacana que me ajudou muito nos conceitos de macroeconomia na época da faculdade. Eu não tenho mais, porque eu saí do Brasil, né? Mas que eram aqueles resumões que são arquivos assim, né? De papel. Papel. Não, é plastificado, né? Bem grandes, assim, para você estudar. Ali tem todas as curvas, tem isso, tem tudo de macroeconomia, ferramental de macroeconomia. Tá? Então, se você é um investidor e você gostaria de saber de fazer coisas arriscadas no mercado financeiro, futuros e esse tipo de coisa, confie no seu assessor de investimentos, certo? Não confie em mim, confie no seu assessor de investimentos, até porque eu não dou dicas de finanças. Mas se você quiser ter um conhecimento mínimo de macroeconomia, até para poder conversar, para poder pensar com a própria cabeça, tá aqui o link na descrição desse resumão aí na Amazon, certo? Sim, é um link de afiliados. Se vocês quiserem ajudar o canal aí, quiserem comprar por esse link, e vão fazer bom proveito. Léo, isso vai fazer eu entender tudo de macroeconomia? Não, é um resuminho ali. Tem umas coisas bem bacanas. Léo, eu posso procurar tudo na internet? Sim, pode realmente. Mas se você quiser ali dar uma olhada aí, vocês podem ver esse é um resumão. Infelizmente eu não tenho aqui, certo? Mas eu usei muito na época da faculdade, é muito bom. É muito bom que você pode olhar ali, você olha tal, e eu gosto mais de fazer no papel do que fazer no computador. Então,
Isso aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal, tá aqui o link. Outra coisa, eu estou lançando, né, um channel no Telegram, que nós vamos pôr algumas atualizações lá, nós vamos avisar sempre que quando tiver aulas, lives e vídeos aqui no canal, e algumas polêmicas também, que nós podemos bater papo ou bater boca com vocês lá no Telegram. Eu vou deixar o link aqui também para vocês. Por enquanto não tem nada, tá, gente? Por enquanto não tem nada. Eu vou pôr mais, mas vamos fazendo volume, quando tiver mais gente, eu começo a postar mais coisa lá. Tá bom? Então, voltando aqui para nossa querida Selic, inclusive a curva ISLM, né, que é a curva ISLM. Por que eu vou voltar para a curva ISLM? Só para dar uma fechada, que está muito expositiva essa aula. Eu falei de liquidez e eu quero mostrar o que a taxa de juros a 15% causa na economia brasileira, tá bom? É para controlar a inflação. Na verdade, o aumento da taxa de juros é para aumentar o desemprego, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Você tem a curva ISLM. A ISLM é keynesianismo puro, sim, mas quem fez foi neoclássicos a partir de concepções keynesianas. Uma coisa muito interessante, né? Aqui você tem a curva de aqui você tem o eixo de juros, aqui você tem o eixo do produto. Eu sei que esse é o eixo X, mais as abscissas, né, essas coordenadas, mas nesse gráfico se utiliza aqui Y, porque aqui é o produto da economia, tá bom? Pode ser renda nacional, demanda agregada ou renda disponível, não importa, importa o contexto, né? E os dados colocados. Muito bem? Vamos lá. Você tem a curva IS e você tem a curva LM. O que é isso? Que numa dada quantidade de juros, que chamemos de juros verdes, certo? Você tem uma dada quantidade de Y, que chamamos de Y verde. Ou seja, para um juros, para um nível de juros, para um juros básico I, eu tenho que, para um juros básico I, eu tenho um Y verde. Certo? Essa é a quantidade do PIB. Ao passo que, se eu aumento os juros, eu tenho um juros I2, certo? Eu tenho um juros I2, eu não tenho um correspondente. Eu não tenho um correspondente aqui. Eu não tenho correspondente aqui. Eu não tenho essa produção aqui. Não existe essa ordenada aqui. Então, dentro da minha possibilidade, da minha fronteira produtiva, dentro de um juros I2, eu tenho aqui. É onde você tem a presença das duas curvas aqui. Entenderam? Você vai ter as duas curvas aqui. E aí eu tenho aqui que Y2, né? Eu tenho que Y2 é menor que Y, dado que I2 é maior que 1. Tá? Vamos por Y. Tá. Não é igual, né? Não é igual, é. Isso aqui, né? Eu tenho isso. Vocês entenderam? Léo, por que não pode jogar para cá? Porque, na verdade, a restrição tá aqui, né? A IS acaba aqui. Né? A IS acaba aqui. Então você tem aqui. Mas se eu quisesse ter uma IS com a LM aqui, também não dá. Eu vou ter que dar o deslocamento. Qual é o deslocamento? Em que eu possa, porque aqui é a restrição, aqui é a fronteira, certo? Então, para esse nível de produto, esses juros eu só consigo fazer esse nível de produto. Então eu tenho que o PIB é muito menor, do que era antes, com o aumento dos juros, tá? E aí você reduz a inflação, mas você reduz a inflação como reduzindo a atividade econômica. E você tem a curva de Phillips. Quando você tem um aumento do desemprego, você tem uma diminuição da inflação. Quando você tem um aumento da inflação, você tem uma diminuição do desemprego. Por quê? Porque quando existe um negócio chamado hiato produtivo, né? Que o próprio relatório do Banco Central cita o hiato do produto, que realmente o hiato do produto o hiato de serviços,
né, que esse próprio relatório preliminar que o Banco Central soltou aí, que eu vou deixar o link, ele mostra o seguinte, que existe um superaquecimento dos preços dos serviços, que mostra um hiato dos serviços. Hiato é o seguinte, é quando a economia está crescendo mais que a capacidade produtiva. No Brasil, o pleno emprego é 7%. O que é isso? Quando existe 7% de desemprego, isso é pleno emprego. Pleno emprego. Deixando 7% da população adulta brasileira que quer trabalhar fora do trabalho, isso é pleno emprego. Por quê? Porque se o Brasil crescer mais de 7%, você dá superaquecimento. Você está levando a IS ao limite. O que é a IS ao limite? É você suportar aqui, ó. Você joga a IS para a direita. Quem faz isso, Léo? O Estado brasileiro. Segundo Keynes, a IS pode ser deslocada para a direita para suportar um juros maior, tendo um PIB maior, caso, né? Aí vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu já falei várias vezes, mas eu não sei se vocês me ouvem sempre. PIB é igual a gastos do governo mais consumo da família mais investimento mais a diferença entre exportações e importações. Léo, tem hora que você coloca export, tem hora que mas é um Mi aqui só para vocês entenderem, tá bom? Quando você aumenta os juros, você reprime o consumo das famílias e os investimentos, tá? Mas você aumenta os gastos do governo, mas você aumentando os gastos do governo, você consegue mandar a IS para a direita, porque você tem o transbordamento dos gastos do governo em orçamento das famílias. Isso permite que a economia suporte mais inflação, mas você tem um problema. Você vai reprimir muito o I, que são os investimentos. Ah, Léo, mas o Estado brasileiro pode investir via estatais. Pode. Isso é um bom gasto, mas isso não é mais gasto do governo. Isso é formação de capital bruto, né? Isso é investimento. Mas veja, não se faz mais isso. O investimento no Brasil é muito baixo. Formação bruta de capital, a formação bruta de capital, perdão, é baixa no Brasil. Por quê? Porque o Estado ao longo do tempo tomou o espaço do consumo das famílias, para o consumo das famílias continuar crescendo. E através da transferência de renda, e o caramba também. Certo? E tem um problema, como eu já falei antes, eu vou falar de novo. Gente, o que você precisa para investimentos? O que você precisa para investimentos? Segundo a escola austríaca, eu preciso investir em novas canetas, certo? Segundo a escola austríaca, savings é igual à diferença entre renda e consumo. Se você gasta toda a sua renda, savings é zero, renda é igual a consumo, certo? Eu já falei isso várias vezes. Para os keynesianos, que é aqui na ISLM, o savings é uma proporção da demanda-oferta de moeda. LM. Quanto dinheiro está disponível, se você aumenta os juros, você pressupõe mais investimentos, esse tipo de coisa. Sim, isso pode acontecer. Só que tem um problema no Brasil. Quando você aumenta muito os juros, você diminui os investimentos reais na economia. E o que nós temos que fazer no Brasil para que não se tenha uma inflação desse tamanho com um desemprego desse tamanho? Gente, o Brasil está em pleno emprego, com 7%. Quando eu estudei na faculdade, pleno emprego no Brasil era 5%. Ou seja, a taxa de juros tem que ser estruturalmente mais alta nesses regimes, nesse regime de metas de inflação. Porque ela está cada vez mais ineficiente. Por que a taxa de juros está cada vez mais ineficiente? Porque o Banco Central e os seus diretores, eles estão certíssimos. Você tem que. A missão do Banco Central, por lei, é o seguinte: procurar uma taxa de inflação baixa dentro da meta, procurando manter um nível de próximo do pleno emprego. Quando chega perto do pleno emprego, reduz. Quando se distancia do pleno emprego, quando se tem mais desemprego, você abaixa os juros. É assim que se faz. Beleza, mas com pleno emprego de 7%, qual é a acurácia desse dado? Qual é a acurácia desse dado? Outra coisa, a política fiscal no Brasil, a política monetária no Brasil só serve para fiscal. Porque cada centavo, eu não vou dar os números porque eu não sei, mas vocês podem pesquisar, isso é grandemente divulgado. O serviço da dívida pública, a Selic, isso eu sei. A Selic, ela indexa coisa de 40% a 50% dos títulos. Já foi bem mais, tá? Já foi bem mais.
Ou seja, cerca da metade da dívida pública brasileira, o custo de carregamento, né, que é o serviço, aumenta a cada ponto percentual, porque ela está indexada. Você aumenta a pressão do Estado sobre a economia civil. Por quê? Porque você aumenta o quanto o Estado tem que gastar de serviço da dívida para tirar mais liquidez. Nisso, a política monetária tem um outro problema também. O Estado ele se vê obrigado a dar mais subsídios. Se vê obrigado, se vê justificado. A dar mais subsídios para juros e investimentos no Brasil. Via BNDES, via bancos de fomento, o que quer que seja, tem nível estadual, municipal, microcrédito, o que for. Você tem os programas de construção civil, né? Você tem Minha Casa Minha Vida. Você tem uma série de coisas. Isso é jogar dinheiro na economia. Você jogar dinheiro da economia abaixo da taxa de juros. E o empresário que precisa para desconto duplicata, risco sacado, esse tipo de coisa que é o que sustenta o comércio brasileiro. E o micro e pequeno comerciante é o que sustenta o emprego no Brasil. O que ele faz? Não tem dinheiro. E para você construir infraestrutura, para você melhorar os fatores de troca, não tem dinheiro. E tudo tem que ser via Estado, que é ineficiente por definição. Não tem dinheiro disponível, o Estado retira todo o dinheiro da economia. Então nós temos, por 30 anos de tripé econômico, o que nós podemos fazer? Nada. Você não tem poupança, então toda a poupança nacional é tomada via dívida, que já é pouca, certo? O carry trade é de 9 a 11%. O carry trade é de 9 a 11%. Não é o suficiente para atrair capital, o Brasil não tem grau de investimento, né? E é isso. Eu já fiz um grande vídeo aí falando como nós poderíamos utilizar a dívida externa para trazer mais capital para o Brasil e melhorar o perfil da dívida brasileira, né? Através até de risco país, o risco do país brasileiro está baixo, inclusive. Mas isso é política monetária. Isso é política monetária. Não confio no política monetária e política fiscal, porque eu garanto que seu dedinho já coçou de fazer assim. Léo, mas é porque o governo gasta muito. Não é a causa material. Não é a causa material. O problema é o seguinte: o Estado brasileiro retira toda a liquidez da economia e ele sustenta uma taxa de juros mais alta via ISLM. Ou seja, este arranjo funciona. O Brasil é uma zona organizada. Né? É uma zona de respeito, certo? Uma casa de respeito, uma casa de tolerância, certo? É organizado. A economia brasileira funciona, porque isso aqui é um caos. E com 15%, quem vai fazer investimento a longo prazo? Eu contei para vocês na live um conhecido que foi numa agência, num banco, para oferecer para, não sei se era tomar crédito imobiliário, o que foi fazer, 23%. 23% ao ano. Ah, Léo, mas tá muito alto. Se for Minha Casa Minha Vida é mais baixo. É, mas eu tô falando sem subsídio. Então, como é que você faz? Os imóveis têm liquidez nesse cenário? Quem tem dinheiro no Brasil? E veja, eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, mas é muito bom porque são as vantagens. Pera. Se você for comer arroz, se você for comer arroz, se você for comer batata, se você for comer carne, se for comer feijão, beleza? Beleza. As commodities agrícolas, a produtividade brasileira. A produtividade agrícola brasileira cresce mais do que 14% ao ano. A produtividade agrícola brasileira. Certo? Só que tem um problema muito sério. A produtividade agrícola brasileira cresce mais 14%. Mas e a produtividade fabril? Né? A produtividade fabril. E a produtividade do comércio? O que é isso? Infraestrutura. Não, mas espera, você está confundindo. Inflação ou aumento generalizado do nível de preços, ele ocorre quando você aumenta a quantidade de circulação da moeda menor do que a quantidade de que é MV igual a PY, né? Quando você aumenta M ou MV mais do que você aumenta PY, né? Que é o nível de preços e o Y, né? Então o P vai subir. Mais ou menos, porque veja, se eu tenho um comércio ou uma fábrica e eu estou tomando empréstimo, no mínimo
a 15% ao ano, que eu já fiz as contas e mostrei que não, porque o custo efetivo total vai para quase 18%, certo? O mínimo de 15%. Mínimo, por quê? Selic, certo? Mínimo. Só que o agro tem o plano safra. E o plano safra, quem paga a diferença? A harmonização dos juros, tesouro. Tá? Muito bem. Infraestrutura pode receber do BNDE. BNDES. Fabril também vai receber do BNDES, mas a maior parte das fábricas brasileiras não é o que vocês pensam, certo? Porque fabriquinha, eu estou falando de fábrica no Brasil, estou falando de coisa que vocês nem pensam que é fábrica. Por exemplo, padaria. Tá? Por exemplo, frigorífico é uma forma de fábrica. Mas tem indústrias que nós utilizamos no Brasil que vocês nem pensam que é fábrica e abate muito a capacidade produtiva brasileira. Tá? Essas empresas menores, que é o que sustenta o Brasil, fábrica e comércio, eles estão tomando esses juros de 15% ao ano. 15% ao ano. Eu falei para uma comerciante, falei, você viu que a taxa de juros para 15% ao ano? Ela falou, eu pago isso ao mês de duplicata. Muito bem. Mínimo 15% ao ano. Mas o comércio brasileiro convive 15% ao mês, né? De desconto duplicatas. Muito bem. Esse dinheiro vira uma bola de neve. Quando a economia der uma melhorada, a inflação vai persistir? Não. O que a pessoa vai fazer? Ela vai aumentar a margem, né? Como o comércio chama, que não é a mesma margem econômica, né? Ele vai aumentar a diferença. E é engraçado que o comércio faz de trás para frente, né? O comércio não informal, né? Mas o comércio não tão formalizado, né? Com o CNPJ tudo direitinho, mas eles fazem diferente, né? O certo é você pegar o produto que você comprou e ver quantos por cento do valor do produto virou, né? Então a margem nunca pode ser mais de 100% na contabilidade mundial. No Brasil, não. A gente fala, eu coloquei 300 de margem. Isso não existe, gente. O preço original do produto. Mas eles fazem de trás para frente, né? Olha, comerciantes no Brasil são heróis. A maior parte deles. Mas, enfim. O que eles fazem? Quando as coisas melhoram um pouquinho, ou nem as coisas melhorar, tá bom. Eu vou pôr o quê? Pôr o preço dos juros. Eu tô pagando 15%? Tô pagando 15% duplicata por mês. Vou aumentar. Ah, eu vou pôr os 15%? Sim, põe 15% aí pro cliente, se ele quer, não quer, não quer. Ou quebra, vende as coisas e vai embora. E aí como é que você faz? Cadê a produção? Se o Estado vai pagar isso, o Estado vai pagar com certeza. O Estado pagando isso para frente, ou ele vai fazer senhoreagem, coisa que ele não faz, o Brasil não faz há muito tempo, senhoreagem. Acho que desde o Plano Real, desde o começo do Plano Real não faz. Há controvérsias, mas desde o começo do Plano Real não faz. Senhoreagem para pagar a dívida, que é a monetização da dívida. Ou, se você não, você vai ter que arrecadar mais. Como é que você consegue arrecadar mais para pagar uma dívida que cresce 15% ao ano? Que o serviço da dívida. Como é que você faz isso? Você aumenta a arrecadação. Como é que você vai aumentar a arrecadação? Se você está, quando você aumenta o juros, você está indo em cima do Y. Para a partir do Y você gerar desemprego. E a partir do desemprego, que é não desemprego populacional, mas desemprego dos meios de produção para você abaixar a demanda agregada e você dar uma respirada no nível de preços. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir arrecadar mais se a economia está diminuindo? Léo, mas a economia está crescendo 3% ao ano. Esse é o problema. Os gastos do governo estão aumentando. Não, mas o agro, né, tal. Sim, a parte subsidiada. Os gastos do governo, é isso que eu tô falando. E aí, como é que você vai pagar tudo isso? Vai pagar, lógico que vai pagar. Como? Senhoreagem? Não, não precisa de senhoreagem. Você continua aumentando. Você continua forçando. Continua aumentando taxa de. Você continua aumentando a arrecadação. Você estatiza mais a economia. Direciona, dirige. E o microcomerciante? E a classe média? Ah, que se ferra a classe média. Tá bom. Quantos mil brasileiros saem do Brasil? Saída definitiva por ano. E ó, metade dos que vão embora são doutores e mestres. Técnicos, doutores e mestres. Em idade o quê? Idade produtiva. Dos 18 aos 28 anos saem do Brasil. É isso. Continua aumentando taxa de juros. Continua. Léo, quais são as alternativas? O problema é o seguinte. Não dá para mudar hoje essa política. Por quê? Porque a Selic faz tudo hoje no Brasil. Tenta um presidente de Banco Central mudar isso aí.
Vai ser uma choradeira, vai ser um choro e ranger de dentes, certo? Vai ser os 7 cavaleiros do apocalipse. E no fim vai ter que voltar atrás. Léo, mas você tá falando então que deveria mudar para MMT? Não! Eu já falei o que eu acho que deveria ser feito. Deveria se financiar o Estado brasileiro externamente. E aumentar a capacidade de comércio do Brasil. Aumentando a capacidade de comércio do Brasil e parar de protecionismo. Por quê? Porque o Brasil se abriu para a ordem liberal de uma determinada maneira, mas nunca foi fundo. Então, em cima do muro é complicado. Ou você sai, né? Ou sai de cima. Porque teria que abrir a corrente de comércio. O Brasil é responsável por 1,5% do comércio mundial. O dólar no nível que está. É complicado. Não tem capital aqui entrando. O Brasil é muito fechado. O Brasil é muito longe, né? Também do mundo. Mas o Brasil é muito fechado. E aí você faz isso. Não tem capital. Não tem capital. Tu entra 9,11%, 9 a 11%, mas também muda de um dia para o outro quanto que é a taxação da remessa de lucros para o exterior, né? Via IOF. Complicado. Como é que você faz isso? Aí quem tem que segurar? A política monetária. O Banco Central faz tudo. É o grande goleiro do Brasil. Defende tudo. O pessoal deixa passar no ataque, no meio de campo, no volante, no zagueiro, pelas laterais também. Quem segura? O goleiro. E depois reclama que o goleiro manda no time. Vai fazer o quê? 15%, bicho. 15%. 15%. 15% ao ano. Por quê? Ah, porque o desemprego está baixo. 7%? Mas eu até falei com o Renato. O Renato falou, vai fazer o quê? É pleno emprego mesmo. Se o Brasil crescer 4, 5% em 2 anos seguidos, começa a faltar energia. Não tem capacidade instalada. É lógico que não vai ter apagão, né? Eles vão construindo ao longo do tempo. Mas veja, não dá para você construir uma coisa que dure 30 anos no Brasil. Uma usina hidrelétrica, uma grande usina tal, que dure 30 anos, que daqui 30 anos você consegue pensar de novo. Não, porque o Brasil está sempre no limite. E aí você tem isso. 15% ao ano. Ah, Léo, mas o meu rico dinheirinho. Tá, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai investir 15% ao ano. O Estado vai pagar. Tá, eu sei que vai. Agora, sem ironia, vai? Com certeza vai. Só que o problema é o seguinte: mas ele paga IPCA também. Ele tá pagando IPCA mais 10, IPCA mais tanto. Não, tudo bem. Tá. Só que o problema é o seguinte: IPCA, procurem o que o IPCA mede. O IPCA mede a cesta de consumo. A cesta de consumo. Se você está poupando a sua cesta de consumo, vestuário, alimentação, combustível, esse tipo de coisa, ótimo, beleza, maravilha, você vai conseguir e tal. Só que o aumento, a inflação é um negócio. Agora, meu querido fiscal que está me assistindo, isso aqui não é dica de investimento, é só para você pensar que ninguém está totalmente seguro, até porque segurança é uma coisa de pequeno burguês, e eu não acredito na segurança, certo? Não existe seguridade, né? Memento mori. Eu tô falando com vocês, eu posso não terminar esse vídeo, certo? Isso não existe. Segurança. Quem me garante? É a coisa mais segura que existe. Não existe coisa segura. Não existe. Não existe essa segurança, assim. Existem coisas mais inseguras que outras, mas não existe essa segurança abstrata. Mas muito bem. Veja, é o investimento mais seguro, isso aqui é bom porque isso vai melhorar a economia, isso vai acertar tal. Cara, é um ciclo sem fim. Resolve um pouco, aí depois surge uma melhor oportunidade. Quando os juros caem, a pessoa pode aumentar um pouquinho a margem, porque o nível de preço já subiu, depois volta. Depois estabilidade política, depois isso, depois aquilo. Pô, 15%, cara? 15%. 15% ao ano. É muita coisa. Fora o custo efetivo total. Aí você tem o problema, né? Que um pedaço é subsidiado, o outro pedaço é isso aqui, e aí você vai. A classe produtiva. A classe produtiva não, né? Para a produção sem subsídio, que é o que mais produz no Brasil, em alcance de pessoas contratadas e o caramba, é o que mais paga. Né? Então é complicado. Empresas listadas em bolsa, que teriam capacidade de se financiar via capitais, mercado de capitais, recebem juros subsidiado. Léo, não recebe. Ela não recebe, a empresa não recebe. Mas o consumidor, para consumir na empresa, recebe. Então, construtoras, incorporadoras. Ele vai.
Complicado, viu, gente? Muito complicado. Léo, você não vai falar nesse vídeo quanto que eu perdi em dólar? Não, porque depois vem fiscal me encher o saco. Só acho interessante. Bem, por hoje já deu, né? Eu dei um corte seco aí, porque comecei a falar mal dos outros. E o jurídico não permite. Bem, pessoal, é isso, tá? Hoje a aula foi bem expositiva. Se vocês vão falar que não teve nem pé nem cabeça, eu não me importo. Me importo com a minha audiência, evidentemente. Mas eu acho que eu mostrei aqui para vocês os conceitos fundamentais da Selic a 15%, que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E que isso não é bom nem para rentista, cara. Isso não é, a longo prazo não é. A longo prazo não é, como mostrei para vocês, a produção real da economia, indústria e serviços vai continuar aumentando. Então, e a ineficiência da política monetária, né? Não tem mais muito o que fazer, não. Tá. Tem o curso de microeconomia para membros, tá bom? Se vocês quiserem ver alguns conceitos de macroeconomia, para vocês acompanharem melhor o meu vídeo aí, essas curvas, esse tipo de coisa, outros conceitos, tem esse resumão, tá? Que tá no site da Amazon. Vou deixar o link aí para vocês. Vocês comprando pelo link, evidentemente, eu vou ganhar uma comissãozinha. Mas se vocês quiserem também comprar sem o link, falar, Léo, eu não vou dar dinheiro para você, não tem problema. Eu acho que é um material bacana, dá lá uma olhada. Tá bom? É isso aí. Tá? Curta, compartilhem. E, pessoal, comentem aí, deixem sugestões aí de próximos temas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.